Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, professora, tudo bom? Joia. Bom dia, bom dia. Gente, nós vamos pegar o demonstra os seus conhecimentos, tá? Que é onde estão os exercícios mais difíceis. Então, lá que nós vamos pegar. Demonstre os seus conhecimentos. Já vão encontrando ele aí. E, ó, eu enviei as respostas para vocês das atividades, viu? Do demonstre seus conhecimentos e das tarefas. E da tarefa, né? É uma só. E da tarefa. Tá? Tudo lá. Dá uma olhadinha lá. Não pode deixar de corrigir, hein, gente? De olhar lá, de dar uma corrigida. Tá? Esperar mais um pouquinho, que hoje tá friozinho. Tem gente ainda dormindo. Vamos lá. Semana que vem já tem feriado, aí vocês estão livres de mim na sexta-feira. Ó, que maravilha. Vão poder dormir até tarde. Aí você fala, feriado pra quê, né, professora? A gente vai ficar em casa mesmo? Oh, meu Deus, certo. Vamos que vamos que vamos. Parabéns pelos resultados. Vocês foram muito bem. Vocês são top de linha. Vocês foram muito bem mesmo nas avaliações de vocês, né? Então, assim, a gente sabe que muitos se empenharam, realmente tentaram fazer, realmente aprenderam. Então, assim, tivemos muitas notas muito boas, né? Dessa primeira semana aí, dessas 3 semanas que passaram. Então, assim, vocês foram bem mesmo, tá? Deixa eu só esperar mais um pouquinho. Hoje é rapidinho também, porque a matéria é facinha, né? Não tem muito segredo. Semana que vem que vai exigir um pouquinho mais, mas essa semana ela é simplesinha, dessa quinta semana. A prova é bem simplesinha. Se você entender a formulazinha, como lidar com ela, você não tem como errar, tá? Só esperar mais um pouquinho. Tem gente ainda entrando. Olha lá, tem gente entrando. Olha o outro aqui, deve estar morrendo de vontade de jogar futebol. Olha lá. Vamos. Deixa eu ver como é que tá já. Ainda estão entrando. Então, gente, as 3 provas, elas estarão lá na agenda Edu de vocês a partir do dia 8, tá? Então, a partir do dia 8, vocês vão poder ter acesso às 3 provas de vocês, tá? Não, deixa eu voltar, deixa eu repetir, senão eu vou falar coisa errada. Falei coisa errada. Lá na agenda Edu vão estar as 3 provas, mas são as 3 provas, os 3 gabaritos, desculpa, tá? Então, eu não vou pôr só o gabarito, só a alternativa, eu vou pôr a prova em si, tá? Então, eu vou tentar fazer assim, eu vou pegar a prova e vou resolver uma por uma, tá? Das questões. E vou postar lá na agenda Edu, vai estar lá na agenda Edu, tá bom? As praias, você fala, professora, mas e a minha prova individual? Como eu vou saber? Aí eu já não sei, gente, como vai ser feito isso aí, tá? Aí eu não sei. Não sei como é que a escola vai fazer, tá? O que eu tenho mesmo são só os acertos de vocês, aí eu consigo saber, tá? Aí depois, individualmente, quem quiser saber, depois eu mando, tá? Agora, o acerto. Agora, a prova em si não tem como eu mandar, né? A escola, eu sei que a escola tem, mas acho que nesse momento não tem como a escola disponibilizar isso, porque é muito aluno, né? Deixa eu pegar aqui. Mas vocês devem saber mais ou menos como vocês foram, né? Isso aí a maioria sabe como foi, né? Vamos lá, vou compartilhar já com vocês a
a tela de hoje. Deixa eu achar ela aqui. Aqui é do B, mas eu vou pegar o do B mesmo, que é a mesma coisa. Vou pegar os principais exercícios da atividade avaliativa dessa semana, tá? Então, já sabe, dúvida, pergunta, não deixa passar. Ó, essa é uma das principais, ó lá, página 32 e 33. Ó lá, página 32 e 33. É lá que vocês vão pegar, tá? Deixa eu virar aqui, senão não consigo escrever. Vamos que vamos. Gente, então, olha só, novamente apareceu aí a figura geométrica, tá? Então, a prof vai falar novamente, às vezes se torna até desativar agora, apareceu, tá. Então, assim, vocês vão perceber que a maioria das provas de vocês aparece figura geométrica. Então, a prof vai dar como, ó, vou falar a real para vocês. A maioria das provas do 9º ano, que a gente já tem que pensar no 9º, são provas onde você tem que fazer releitura de imagem. Então, é importante você entender a imagem, tá? Talvez nesse momento você não entenda muito bem o porquê que você precisa saber disso. Mas quando a gente entra nessa matéria aqui, ela é muito importante, porque a gente não sabe o que você vai fazer no futuro. Então, tem uma galera do 9º ano que eles estão se preparando para fazer a prova do ETEC. E a prova do ETEC, que é a prova que vocês farão ano que vem, quem quiser fazer, não sei como é que vocês, né, que é para fazer o técnico, né, o ensino técnico, é só no médio isso, né, então você faz a prova no 9º ano, no final do 9º ano. A prova, gente, é todinha assim, ó, com figuras geométricas, então você precisa saber ler a figura geométrica. E aí vem aquela história, tem aluno que ri, fala, essa ela tá doida. A figura geométrica, ela realmente, ela fala com a gente. Ela realmente ela fala. Então, assim, quando a figura geométrica ela vem bem montadinha, quando ela vem com as setinhas, muitas vezes você não precisa nem ler o enunciado, que nem esse exercício aqui, ó. Pode ver que a gente pulou um, porque um é muito facinho. Que nem esse enunciado aqui, o exercício 2, ó. Ele te deu a figura geométrica e a figura geométrica está pintada. Então, lógico que ele quer saber a parte que está pintada. Tá? Teve um aluno que perguntou para mim, professora, mas e a parte branca? Gente, a parte branca está pintada? Não, então não é a parte branca. Geralmente é só a parte pintada que ele quer, tá? Então, se você olhar aí, não precisa nem ler, ó. A gente já sabe que é a parte colorida, tá? E outra, olha as setas, tá vendo? Olha as setas. Quando não vier as setas, quando não vier, foi o que a Dani, acho que foi a Dani que perguntou na aula passada. Então, assim, a jogada é, quando não vier as setas, a figura geométrica, ela vai estar desenhada perfeitamente para você. Quando não vier as setas, tá? Agora, quando vierem as setas, igual tá aí, ó. Aí a gente tem várias setinhas, então você tem que olhar as setas, tá? Mas e a figura? Se a figura estiver desproporcional? Sem problema nenhum, tá? O segredo aí são as setas, tá? No nosso caso, ó lá, veio cheio de seta, então você precisa olhar as setas. Se a gente for olhar, já vou ligar a canetinha aqui. Ó, vamos pegar a caneta, vamos mudar a cor da caneta. Então, aqui em cima, essa parte aqui de cima, onde eu tô pondo a setinha, porque eu fui descobrir só essa semana que a luzinha que pisca para mim não pisca para vocês, olha que loucura, a prof foi descobrir só essa semana, e eu doida falava, ó, aqui onde tá piscando a luzinha, vocês não estavam nem vendo essa luzinha, olha que absurdo. Então, aqui, eu já falar, aqui onde tô rodando a setinha, vocês não estão vendo. Aqui onde tem essa setinha vermelha, que eu fiz agora, a gente percebe que a gente tem aí duas setas. A gente tem a primeira seta, que é a seta do 5x. Olha ela lá, tá? Então, a gente tem essa aqui, ó, que é a do 5x. Espera aí, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, ver se eu consigo. Essa aqui, ó, não pega. Espera aí, queria tanto que a setinha pegasse para vocês verem. Espera aí, só mais um pouquinho. Deixa eu ver se vai agora. Não, não foi. Aí. Olha, vou falar uma coisa, hein? Tentar mais uma vez, aí não tento mais. Essa seta tá acabando comigo. Então, não dá, não vai. Então, gente, a gente tem aí a seta do 5x, que é essa aqui. Depois a gente tem a outra seta, que é do 1. Se a gente for olhar, uma seta respeita a outra.
Ó, a do 5x termina aqui, e depois a do 1 começa depois da onde termina a do 5x. Nenhuma seta passou por cima da outra. Pode ver, elas se respeitaram. Onde acabou uma, começou a outra. Olha lá, acabou uma, começou a outra. Se acabou uma, começou a outra, e elas se respeitaram, então significa que esse pedaço aqui de cima, eu vou desenhar novamente a figura. A figura é essa assim, ó. Essa aqui é a figura. Ó. Então significa que esse pedaço em cima seria o 5x mais 1. Por quê? Porque as setas, elas se respeitaram. Eu tenho a seta do 5x e tenho a seta do 1. Olha lá, tá? A figura, ela é um retângulo. No próprio desenho, a gente já percebe que ela é um retângulo. Então, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. A base, nós já temos que é o 5x mais 1. Então, aqui embaixo também seria 5x mais 1. Aqui nessa reta de baixo. Também seria 5x mais 1. Tá? Aí você vê se você quer colocar o 5x mais 1 em cima ou embaixo, tá bom? Agora eu preciso ver a altura, que é a lateral. Aí onde vem a jogada. Olha a altura. A altura, nessa primeira ponta aqui, onde eu tenho essa seta aqui, ó, pode ver, ela é grande. Ela tá falando que o 5x é tudo isso aqui, tudo isso aqui. Ou seja, se isso aqui é uma única figura, porque é uma única figura, então, significa que esse lado todinho aqui, ó, esse lado todo aqui, ele vale 5x, ó. Só que eu tenho esse 5x, essa reta do 5x, ela tá passando por cima da reta do 1. Eu tenho a reta do 1 aqui, uma setinha do 1, olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Essa aqui é a retinha do 1, ó. Então, para eu saber quanto vale só esse pedaço aqui, que é a lateral, que é a altura, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter 5x, que é sempre a parte maior, menos a parte menor. Então, essa lateral toda aqui para mim vale 5x menos 1. Porque uma seta passou por cima da outra. Então, vamos voltar. Lá em cima, as setas, elas se respeitaram. A do 5x, eu tenho a seta do 5x, ela acabou. A hora que ela acabou, começou a do 1. Ó, a do 1 aqui, ó. Onde eu tô passando por cima. Então, uma seta respeitou a outra. Se uma seta respeitou a outra, então é mais. Ó, agora, na lateral, não. Eu tenho essa seta grande aqui, ó. Essa seta grande. Essa seta grande aqui é a lateral todinha do quadrado. Só que se eu for olhar do outro lado, ela passa por cima dessa seta menorzinha que é o 1. Dessa seta menorzinha aqui, que é esse 1 aqui, ó. Então, uma seta passou por cima da outra. Não respeitou. Se não respeitou, é menos, tá? É menos. Se eu quisesse saber o perímetro, já dava. Por quê? Porque eu tenho todos os valores de todos os lados, igual a gente estava fazendo no primeiro bimestre. Olha lá, eu teria o 5x mais 1, que está aqui, aí depois o 5x menos 1, aí depois o 5x mais 1 aqui embaixo, aí depois o 5x mais 1 aqui nessa lateral, tá? Mas não é o caso. Então, a gente já fez a representação do desenho. Deixa eu apagar essas duas setinhas. Já representamos ele. Olha lá, a área só da parte colorida, ó. Só dessa parte colorida a gente representou. Pronto. Isso aqui que eu fiz, esse desenho aqui do lado com os valores, isso aqui seria a interpretação. Ó, eu analisei e interpretei. Eu quero mexer só com essa parte que eu tô pintando aqui. Pronto. Agora vamos ver o que o exercício pede. Vamos ver se é só isso. Vamos ver o que ele pede. Vamos ver se tem questões. Não tem questões lá. Então ele fala assim: produto notável que representa a área do retângulo colorido. Produto notável que representa a área, a área. A área do retângulo é base vezes altura. Olha aqui, ó. Base vezes altura, onde eu tô fazendo a setinha aqui. Então, vamos substituir essa forma. A área do retângulo, ó, é igual a base vezes a altura. Então, a área do retângulo, vou fazer o desenho, isso não demora muito, é igual a, vou subir a tela, é igual a base. Vou mudar a cor da caneta, que senão fica muita... Opa, deixa eu cancelar aqui que entrou, apertei no lugar errado. Pronto. Aqui, vamos mudar a cor da caneta? Aqui.
Então, a base, 5x mais 1. Ó, vezes a altura, 5x menos 1. Ó lá. O que vai acontecer agora? Agora, a hora que a gente chegou aí onde eu fiz de preto, aqui, ó, toda essa parte em preta, que agora eu tô mostrando uma setinha aí, ó, para mostrar para você onde tá. Essa parte em preto, você analisa o que você tem aí. Dá uma olhada. A gente tem dois termos, 5x e 1. Se a gente for olhar no outro parêntese do lado, a gente também tem o mesmo termo, 5x e 1. Entre eles, eu tenho uma multiplicação. A multiplicação é o produto, tá? Em matemática, depois que a gente passa do 7º ano, a gente não fala mais multiplicação, a gente fala produto, tá? Então, toda vez que a gente falar produto, você sabe que é uma multiplicação. Então, a gente tem um produto. Agora, eu vou olhar o final. O que é o final? Os sinais. Nesse primeiro binômio, eu tenho mais. Nesse segundo binômio, eu tenho menos. Então, significa que eu tenho o quê? Uma soma e uma diferença de dois termos, tá? O que significa isso? É a última regrinha dos produtos notáveis. Então, em vez de eu montar toda uma conta enorme, eu já venho aqui e já coloco a fórmula. A fórmula disso aqui, ó. Qual é a fórmula disso aqui? Seria A ao quadrado menos B ao quadrado. Olha lá, isso aqui seria a fórmula dos notáveis. Ó, fórmula. Seria a fórmula dos notáveis. Então, vamos colocar aqui, para ficar bonitinho, porque ele quer saber a área. A área do retângulo. Coloquei a fórmula. Por que coloquei a fórmula? Porque o que ele colocou aqui em cima em preto, só de olhar, eu já sei que faz parte da fórmula. Eu já sei que essa parte que está em preto faz parte de quem? Dos produtos notáveis, ó. Dos produtos notáveis. Faz parte dos produtos notáveis, por quê? Porque eu tenho soma de dois termos, ó, e a diferença de dois termos. É o mesmo termo nos dois. E entre eles eu tenho uma multiplicação, tá? Então eu sei que ele faz parte da regrinha dos notáveis. Ó lá a fórmula dos notáveis embaixo que eu coloquei em abóbora. Então significa que eu não preciso fazer uma conta enorme, é só eu colocar a fórmula. A fórmula ela serve para isso, para ajudar você a não fazer contas enormes, tá? Agora é só substituição de fórmula. Vamos substituir a fórmula. A ao quadrado. A gente sabe que o A, ó quem é o A aqui, ó. Esse é o A e esse aqui seria o B, ó. Aonde tem o A ao quadrado, a gente põe o valor, que seria o 5x. Vou pôr entre parênteses, porque eu tenho dois elementos, tenho 5 e tenho um x. Vou subir a tela. Menos que é da fórmula, menos que é da fórmula. E agora eu coloco o B. O B é 1. 1 ao quadrado. Você falou, professor, e o sinal? Você não olha o sinal. Por quê? Porque é fórmula. A fórmula, você obedece a fórmula, você segue exatamente o que ela está pedindo. Quando a gente fala em produtos notáveis, resultado final. A área do retângulo é igual. 5x ao quadrado significa que eu tenho o 5 que está ao quadrado e o x também. Então, 5x ao quadrado, eu tenho aí 25, porque 5 ao quadrado é 25, e x elevado a 2, x ao quadrado, ó, menos 1 ao quadrado, 1. Acabou. Essa aqui é a resposta do exercício, tá? Essa aqui é a resposta. Olha lá. Facinho. Então, vamos só voltar um pouquinho. Vou repetir novamente, igual um papagaio. Por quê? Porque é um exercício importante. Se vocês olharem a apostila do nono, vem um monte de coisa assim. Então, precisa aprender, precisa entender. Então, vamos voltar novamente. Primeira coisa, pegou figura geométrica? Olha as setas. Olha as setas, tá? Olhou as setas? Repara se uma seta passa por cima da outra ou se uma seta respeita a outra. Se as setas se respeitaram, mais. Se as setas não se respeitaram, menos, tá? Depois que a gente fez isso, a gente pegou a parte que ele tá pedindo, que é a parte colorida. Olha lá, que eu pintei em vermelho. Parte colorida que eu pintei em vermelho, ó, tá aqui, ó. Essa parte colorida. Substituir pelos valores. Quais são os valores? Os valores que a setinha indicou.
que é o 5x mais 1, que é aqui, onde as setas se respeitaram, e depois o 5x menos 1, que foi aonde a seta passou uma por cima da outra. Ele quer saber a área, que é essa parte aqui, ó, interna, a área. Aí lá no sexto ano, vocês já aprenderam a fórmula da área. Ó a fórmula da área aqui, vou pôr novamente uma setinha amarela, ela tá aqui, ó, tá? Então, aqui onde tá a setinha amarela, que eu acabei de fazer aqui, ó, eu vou substituir essa fórmula. Ó ela aqui, substituímos ela aqui embaixo. Ó, tá aqui embaixo ela substituída. O que que a gente fez? Substituir os valores que estão em preto. 5x mais 1, que seria a base. Altura, 5x menos 1. Tá vendo? Que seria a altura. Agora você para e analisa. Antes de jogar lá na multiplicação de distributiva ou na multiplicação do quadrado, você olha para ver se você consegue jogar quem? Na fórmula dos produtos notáveis, ó. Então, a gente percebe que você consegue jogar na fórmula dos produtos notáveis, porque você tem dois termos, 5x e 1. Do outro lado, você também tem 5x e 1. São os mesmos termos. Então, do primeiro termo aqui, ó, no primeiro binômio, no 5x mais 1, você tem uma soma. No segundo binômio, que é o 5x menos 1, ó, a diferença. Então, a gente tem a soma pela diferença. Soma pela diferença de dois termos. Ó, olha no meio aqui, um produto, que é o vezes. Então, em vez de você fazer toda aquela passagem, 5x vezes 5x, 5x vezes 1, 1 vezes 5x, 1, você põe direto quem? A fórmula dos notáveis, a fórmula que está em abóbora aí para vocês. Então, essa fórmula, ela precisa ser respeitada. Você não muda sinal, você não muda nada, nada. Ah, professora, mas o número está negativo. Ah, professora, não está... Nada, você respeita a fórmula. Então, pegamos a fórmula. Só substituiu a fórmula. Não mudou sinal, não mudou nada, tá? Aonde é o A, você colocou o valor que o exercício te deu, que seria o 5x. Aonde é o B, você colocou o valor que o exercício te deu, que é o 1. Só. E substituiu. Fez mais nada. Pode ver, ó. Mais nada. Não fizemos mais nada. E aí, 5 ao quadrado, que deu o 25 que está aqui, x ao quadrado, respeitou o sinal, 1 ao quadrado, 1, acabou. Você vai ver, professora, mas então qual seria o valor da área interna aqui, ó, da parte vermelha? 25x ao quadrado menos 1, é isso. Ou seja, tem como continuar resolvendo? Não, porque você não tem valor. Você não tem valores para continuar resolvendo, então acabou aqui, tá? Então, esse aqui, ó, essa aqui seria a sua expressão, ó. Então, o seu produto notável, a expressão do seu produto notável é essa. Não dá mais fazer mais nada. Lembra que não tem como fazer, por quê? Porque aqui o x ele tá ao quadrado, aqui o 1 tá sozinho. Lembra que eu só posso somar quando são iguaizinhos, iguaizinhos, ou seja, a mesma letra e a mesma potência, que a gente não tem nada para somar. E a gente também não tem nada para subtrair, tá? Então, esse seria o resultado, acabou. Só em multiplicação que a gente pode tudo, pode multiplicar tudo, pode tudo. Aqui não. Então, terminou o exercício aí. Quer ver? Vamos pegar um outro lá embaixo. Vou descer a tela, sobrou um espação, ó. Esse aqui nós vamos fazer, esse 4 que vocês estão vendo, esse exercício é bom que só, mas antes dele tem um aqui que acho que tá com área. Cadê? Aqui, ó, é esse aqui. Depois a gente volta lá no 4, porque vai dar tempo. Na prova de vocês, tem um parecido com esse, tá? Eu dei uma olhada lá, eu acho que no lugar do X é o N, não sei, mas tem um lá. É tanta prova, é tanta coisa que às vezes eu me confundo, mas eu acho que tem um lá. Não sei se é na de vocês ou é no nono, porque as provas são muito parecidas na resolução. Olha que bacana esse aí, ó. Esse exercício aqui, ó, é um exercício que a gente tem que guardar para a vida. Ó, Rafa, já faz um coração nele aí, Rafa. Guarda, Rafa. Esse aqui é exercício bom, ó. Ó, para quem vai fazer faculdade vestibular, ó, esse aqui é tudo de bom, hein? Guarda ele aí, ó. Ó meu coração que lindo, ó. Guarda ele aí. Ó. Então, tem alguns exercícios que são exercícios top de linha. Esse aí é um deles, ó. Tá? Então, o que que ele fala? Deu retângulo, tá pintado, ele falou, opa, é a área. Só que ele já falou para você, ó quanto vale a área dele, ó, 171. Então, aqui dentro, ó, vale 171, ó, 171, essa parte que tá em roxo aí. Ele fala assim,
Primeira coisa, pode ver que ele não te deu seta. Não deu seta. Se ele não deu seta, significa que ele já trouxe para você os valores montados. Olha lá, 5x menos 5 e x mais 5. Olha lá, ele já te trouxe direitinho os valores. Direitinho. Ele já te deu os valores certinho para você usar. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Peraí. Cadê? Peraí, deixa eu ver. Eu queria tanto mostrar uma coisa para vocês. Só que tinha que ser através de seta. Peraí, vamos ver se eu consigo fazer isso. Ah, não consigo. Deixa eu ver. Não, não foi, gente. Queria tanto mostrar uma coisa aqui. Não. Bom, deixa pra lá, não vou conseguir fazer isso agora. Então, vamos lá. Deixa eu levar isso lá pra cima. Tá. Então, gente, aqui eu tenho a área, que é 171. Ele já te deu. Depois eu tenho o 5 menos o x que tá aqui. Depois o x mais 5. Então, tá tudo pronto para você. No outro lá que nós fizemos agora, aquele a gente tinha que achar os valores para depois resolver. Aqui ele já te deu. Então, na primeira respostinha aí na A, na primeira letra, ele fala que ele quer o valor de x. Então, ele quer saber quanto vale esse x aí, ó, da base e esse x da altura. Então, a primeira coisa é a gente encontrar. Aí você fala, mas professora, como é que eu vou saber como é que eu vou achar? Ele te dá a letra, a área do retângulo. Ó, te deu a letra. Ó, é isso aqui. Então, vamos supor, você vem aqui na hora e já põe quem? A fórmula do retângulo, a fórmula da área do retângulo. Então, nós vamos resolver a letra A. Letra A, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Essa é a fórmula. Tem umas fórmulas que a gente tem que decorar para a vida, essa aí é uma delas aí, tá? Agora, vamos substituir. A área do retângulo. Ele te deu, ó. No outro a gente não tinha. Pode ver que a gente não tinha nada, porque o outro era uma expressão. Ele te deu, ó. Que é aqui onde eu tô pintando em vermelho, é 171. Então, você vem aqui e põe, ó, 171. Ó. Igual. A base, x mais 5. Professora, por que você colocou entre parênteses? Para você entender que tem dois números aí, que é o x e o 5. Se fosse só um número, precisava? Não. Mas como eu tenho dois, é bacana pôr entre parênteses para você não se perder. Altura. Ó, quem é a altura? X menos 5. Ó lá. Pronto. Cheguei até aqui. Dá uma olhada para ver o que você tem aí, ó. Ó o que a gente tem aqui, ó. Ó. Eu tenho dois termos, x e 5, x e 5. Dois termos. Tá? Professor, mas não é 4? Não, são dois, porque eles se repetem, tá? Então, x e 5, x e 5. Opa, maravilha. Agora, vamos ver o sinal. Eu tenho aqui, no primeiro, uma soma. No segundo, uma subtração. Opa, soma e diferença. Dois termos, soma e diferença. Entre eles, um produto. Então, significa que eu posso usar a regra de quem? Dos produtos notáveis, tá? Preciso nem pensar. Ah, professor, e o 71? Deixa o 71 ali. A regra só vai ser aqui onde eu coloquei essa seta amarela aqui, tá? Então, vamos por a regra dos produtos notáveis. O 171, ele continua do mesmo jeito. Igual. Regrinha dos notáveis. Se eu tenho a soma pela diferença, eu coloco a regra, que é A ao quadrado menos B ao quadrado. Nossa, professora, precisava pôr essa fórmula aqui nesse meio? Não. Eu só coloquei para você ver. Se você quiser pôr essa fórmula em outro lugarzinho, num cantinho, ou colocar direto o número aqui, você pode, tá? Eu coloquei só essa formulazinha aqui, só para você enxergar, para quem ainda não entendeu. Então, esse aqui, o A, é a fórmula, ó. Fórmula dos notáveis. Vou pôr só a fórmula dos notáveis, tá? Você sabe que é os produtos. Fórmula dos notáveis. Então, vamos lá, substituir a fórmula dos notáveis. Eu tenho 171, que é igual. Ó quem é o A? O A é o X. Ó quem é o B? O 5. Então, o A vai ser o X ao quadrado, menos o B, que vai ser o 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, tá? Então, vamos resolver.
Tô fazendo passo a passo, quem quiser fazer direto na hora de fazer os exercícios pode. X ao quadrado, porque não tenho o que fazer com ele, menos 5 ao quadrado, 25. Aqui, ó. Cheguei até aqui, tá? Resolvi, vamos voltar lá, porque agora a gente vai voltar numa coisa que vocês aprenderam no início do ano, que é a parte de raiz quadrada. Vamos voltar aqui, ó. Então, vamos novamente voltar desde o início para a gente saber o que está sendo feito. Eu tenho aí a área do retângulo. A área do retângulo, eu tenho o valor da área, que é o 171. Ó, tenho 171 da área. Ai, queria tanto pôr uma seta aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se consigo, peraí. Deixa eu ver, gente. Mouse. Não. Não, peraí. Calma. Vamos lá. Não consigo. Queria tanto que vocês vissem. Então, eu tenho aqui a área do retângulo, que seria o 171. Ela tá pintadinha em roxo. O valor interno dela é esse 171 que tá amarelo. Ele deu os valores dos lados, que é a altura e que é o valor da base. Ele te deu tudo direitinho. Olha lá, tudo bonitinho. Essa aqui não veio as setas. Por quê? Porque ele já te deu os valores. A gente entrou aqui na letra A, que ele quer o valor do X. Ó, valor do X. É esse que ele quer. Então, vou baixar aqui a tela. Aí, vamos lá. Pegamos sempre a área do retângulo. Toda vez que vem figura geométrica, a gente sabe que você vai ter que usar a área dela. Ou a área do retângulo, ou a área do quadrado, ou a área do triângulo, tá? Então, vira e mexe, essas formulazinhas, elas estão aparecendo. Peguei a área do retângulo. Base e altura, fórmula. Substituir a fórmula pelos valores que o exercício já trouxe, que é a área do retângulo, é o 171, ó, 171 que tá aqui. Depois eu peguei os valores da base. A base, 5x mais 5, ou melhor, x mais 5, perdão, e o valor da altura, x menos 5. Professor, e se eu colocasse ao contrário, sem problema nenhum, tá? Se você inverter, colocar no lugar da base o valor da altura, no lugar da altura o valor da base, não acontece nada, você está multiplicando. Então, substituí os valores, coloquei entre parênteses, ó, coloquei entre parênteses, tá aqui o parênteses, esse aqui, ó, tá? Tudo para você perceber que você tem dois elementos em cada um, por isso tá entre parênteses. Depois que substituiu, a gente deu uma olhadinha para ver se tem fórmula, ó a fórmula. E a gente percebeu que tem fórmula, porque você tem dois termos, esses termos, eles são iguais, entre eles eu tenho uma soma e tenho uma diferença, e eu tenho um produto deles. Então, fórmula dos produtos notáveis, soma pela diferença de dois termos. Ó lá, tá? Peguei a formulazinha e substituí o valor do A e o valor do B. O A é o x, então x ao quadrado, o B é o 5, 5 ao quadrado, que deu o x ao quadrado menos 25. Cheguei até aí. Agora, a gente vai precisar resolver isso aí. Tá? Então, a gente vai resolver igual vocês resolvem a equação do primeiro grau, quando vocês aprenderam a resolver a equação do segundo grau, ou do primeiro grau. Eu tenho aqui 171, ó, ele vai ficar aqui, quietinho. Vou juntar os termos que são iguais. Olha o que vai acontecer agora. Aqui eu tenho menos 25. Então, ele vai junto com o outro lá, ó. Então, ele vai como mais 25. Olha lá. Por que, professora, que ele vai com mais 25? Ó o sinal de igualdade aqui, ó. Ó o sinal de igualdade. Então, você mudou ele de membro. Ele foi lá para o primeiro membro. O 171, ele é chamado de primeiro membro porque ele está antes do sinal de igualdade. O x ao quadrado menos 25, ele está no segundo membro, que é depois do sinal de igualdade. Então, o que você vai fazer com esse 25? Você vai mudar ele de lugar. Quando você muda ele de lugar, automaticamente você está invertendo a operação dele. Então, se ele é menos, ele passa a ser mais. Olha ele aqui, mais 25, tá? Agora, eu vou colocar o sinal de igual, e aí eu vou pôr o x ao quadrado. Ó, tá? Pode ver, eu tô fazendo passo a passo dele. Agora, eu vou juntar os números, 171 mais o 25.
171 mais o 25, eu tenho aqui o 196. Ó, igual a x elevado a 2. Ó lá. Cheguei até aí. Aí você fala, professora, o x então é 196? Não. O x ao quadrado é 196. Aí, moçada, vocês vão lembrar do que vocês aprenderam lá no primeiro bimestre, no início do primeiro bimestre, que a professora falou assim, ó, esse 2 aqui, ele é um expoente. Então, quando eu vou mexer com esse 2 aqui, quando eu vou inverter isso aqui, ó, inverter essa operação aqui, eu sei que esse 2, ele vai virar raiz, ó, raiz, tá? Então, o que que acontece? Ele tá aqui depois do sinal de igualdade. Esse 2, eu vou passar ele para lá, para junto do 196. Então, se ele é expoente, se ele é potência, ele vai virar quem? Raiz, tá? Então, ele vai vir aqui, ó, raiz, ó o 2 aqui, ó. Raiz, ele se transforma em raiz. Raiz do número 196. Ó, do número 196, que vai ser igual a x. E a professora ensinou vocês também, lá no início do primeiro bimestre, que você precisa ter um número que multiplicado 2 vezes vai dar o 196, que é o tal da raiz quadrada. Então, esse número que multiplicado 2 vezes dá 196 é um número 14. 14 vezes 14, 196. Então, a raiz do número 196 é igual a 14. Ó, por quê? Porque 14 vezes 14 é igual a 196. Ó, tá? Mas por que 2 vezes? Porque aqui, quer ver? Deixa eu até fazer uma bonitinha, ó. Aqui, ó, não tem nada nesse meio aqui, quer ver? Aqui não tem nada, então aqui significa que é o 2. Olha lá, esse expoente do 2, que era do x. Então, raiz quadrada de 196, 14. Por quê? Porque 14 vezes 14 dá 196. Então, o número, ó, quem é? 14, tá? Então, agora eu terminei a conta. Aí eu ponho assim, x é igual a 14. Professora, eu não quero deixar assim, eu quero deixar assim, ó, 14, que é igual a x. Dá no mesmo, tá? Tanto faz você deixar assim, ou tanto faz você deixar assim, tá? Mas não mudou o sinal, professora? Não, porque aqui a gente só deixou a resposta montadinha, bonitinha, tá? Para não ficar feio o x aqui atrás, a gente só inverteu os dois. Acabou, não mexe em sinal, não mexe em nada. Então, o valor de x a gente já achou, ó. O valor do x aqui, ó. Esse aqui, então, seria a resposta da A, ó. Na área, ele não fala que ele quer saber o valor de x? Deixa eu voltar lá. Gente, não precisa copiar nada, que depois eu mando essa tela para vocês. Ó, calcule o valor de x, a gente já achou. Então, o x, a gente já achou lá embaixo, ó. O x é igual a 14. Olha lá. Agora, ele fala assim, quais as dimensões do retângulo? O que é dimensão? É como se fosse o perímetro. Essas dimensões aqui, gente, é como se fosse o perímetro dele, o perímetro, que é o que a gente vem fazendo já desde muito sempre, tá? Então, agora você já tem, vamos fazer de novo aqui a figura, ó. Aqui é a figura. Agora, a gente já tem os valores do lado. Então, aqui a gente tem o valor do x, que seria 14. Olha lá, 14 mais 5. Tá vendo? E aí, aqui, 14 menos 5. Ó. Então, aqui eu sei que eu tenho aí a base dele, que é o 19. Ó, 14 mais 5, que eu tenho aí 19. Ó. E depois eu tenho a altura dele, tá? Que seria aí o 9. Então, a altura dele, ó, quanto vale? 9. Então, as dimensões desse retângulo seriam, ó, vou fazer ele de novo aqui. Seria 19, 9, 19 e 9. Olha lá, tá? Aí você fala, professora, dimensões é o perímetro?
Pode ser o perímetro também. Então, você vem aqui e soma 2P, lembra que 2P significa perímetro? Ó, 2P é o perímetro. Então, vamos achar o perímetro dele. 2P é igual 19 mais 19, ou 2 vezes 19, né? Mais 9 e mais 9. Tá vendo? Você pode montar assim também. É você que vai decidir a montagem, se você quer fazer multiplicando ou se você quer fazer direto, tá? Então, perímetro dessa figura é igual a 56. Ó lá, tá? Se é perímetro, é só a volta da figura. Então, tenho 56 centímetros. Se é área, põe ao quadrado. Como não é área, é só a volta, então essa aqui seria a resposta da letra B, tá? Você pode representar ela de duas maneiras. Você pode representar a resposta da letra B através do desenho, ó, e aí depois, para ficar completinha, através da conta do perímetro. Ó lá. Agora sim ela tá perfeitinha. Você tem todas as respostas dela, tá? Então vamos voltar. Eu tenho aí a área, te deu a fórmula da área, ou seja, te deu o valor dela. Tenho dois produtos notáveis, jogo na fórmula, chego lá no final da equação, eu tenho um 2. Tenho que lembrar que esse 2 que eu tenho aqui, ele inverte, vira raiz. Raiz de 196, 14. Então, achei o valor do x. E aí, achando o valor do x, eu acho as dimensões que foi feito em abóbora aqui, tá? Agora, vamos pro último de hoje. Deixa eu ver que horas são. Ainda dá. Último de hoje. Vamos pegar ele aqui. Que é o 4. Vamos voltar. Esse aqui, ó. Tá? Esse aí é o último. Então, a gente fez os 3 mais importantes da apostila de vocês. O resto é bico-bico, hein? Então, vamos analisar. Ele fala assim, desenvolva os produtos notáveis e reduz os termos. Desenvolva os produtos notáveis e reduz os termos, que são semelhantes. Ou seja, a gente vai resolver e depois vai juntar tudo que é igual, tá? Olha a tal da interpretação que eu falo para vocês. A interpretação é tudo nessa vida. Olha esses dois primeiros aqui, ó. Esses dois primeiros que a prof colocou em azul, tem dois termos, o 4 e o 6x. O 4 e o 6x. Dois termos iguais. Dois termos iguais. Aí você olha a seta. Um é soma, outra é diferença. Aí olha só aqui entre eles. Olha o que eu tenho aqui. Produto. Então, nessa primeira parte aqui, ó, vou até separar. Essa primeira parte aqui que eu risquei em azul é quem? O produto da diferença de dois termos, da soma pela diferença de dois termos. Então, nessa primeira parte aqui que está em azul, com a seta azul, eu posso usar a formulazinha A ao quadrado menos B ao quadrado. Ó. Agora, eu olho do outro lado. Olha do outro lado, que legal. Aqui, ó. Olha só. Eu tenho dois termos somando, ele está ao quadrado, ou seja, a soma de dois termos ao quadrado, que foi a primeira formulazinha dos produtos notáveis que vocês aprenderam. Quando eu tenho dois termos e ele está ao quadrado, ó a formulazinha lá, A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Ó lá, tá vendo? Eu tenho duas fórmulas. A primeira, a soma pela diferença, o produto da soma pela diferença de dois termos, não é ao quadrado, pode ver que não está ao quadrado. E a segunda, eu tenho a soma de dois termos ao quadrado. Ó a fórmula, tá vendo? Duas formulazinhas, você não precisa nem pensar, é só substituir as formulazinhas agora, pelos números. O valor do A, 4, então 4 ao quadrado. Menos o valor do B, 6x, então 6x ao quadrado. Olha lá. Agora eu venho para esse lado aqui, ó, em que está em abóbora. O A, ó quanto vai valer o A, ó quanto vai valer o B aqui, ó. Tá? Então, o A agora vale 2x, mais, né? Coloco mais aqui, porque o mais não altera nada, então mais. Se fosse menos, tinha que fazer a regrinha, mas não tem, é só o mais. Então, o A ao quadrado, 2x ao quadrado. Vou pôr entre parênteses, porque eu tenho dois números. Mais, que é da fórmula, 2 vezes o A. Olha o A quem é, 2x. Ó, vezes o B, 10. Mais o B ao quadrado.
Ó. Você vê, professor, mas por que você não colocou o 2x aqui, ó, num parênteses? Porque ele não está elevado, tá? Se ele não está elevado, não tem necessidade de pôr entre parênteses, diferente do a, que está ao quadrado, tá? Então, vamos resolver agora. 4 ao quadrado, eu tenho 16, menos 6x ao quadrado. Olha lá, o 6 vai ser elevado a 2, que vai dar 36. E x ao quadrado, ou melhor, x elevado a 2, x ao quadrado. Ó, mais 2 ao quadrado, 4. E x ao quadrado, x ao quadrado. Ó, mais. Agora vamos resolver a galera da multiplicação aí, ó. Tem um bloquinho de multiplicação, que é esse bloquinho aqui. Multiplicação pode tudo, pode mandar ver na multiplicação aí. Então, 2 vezes 2x, 4x, e 4x vezes esse 10. Nossa. 4x vezes. Nossa, alguém entrou e bloqueou aqui.